Iniciou? Já não. Agora foi. Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 8 de junho de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Lembrando que a doutora Mônica está substituindo aqui no nosso colegiado uma vaga que não foi preenchida ainda, que está vacante, e permanecerá conosco durante toda a sessão de julgamento. Nós vamos retomar no item da pauta de número 29, a gente já havia iniciado o julgamento do processo, e a gente retirou o processo em vista e mesa, nós vamos retomar o julgamento dos itens 29 e 30 de relatoria do doutor João. Aí, doutor João, se você quiser fazer só um resuminho. Vamos lá. Gente... Então, eu vou ler só a conclusão, porque a gente já discutiu o voto. Conclusão, voto por converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação deste processo ao processo número tal, por decorrência, e o sobrestamento do julgamento deste processo na terceira Câmara da segunda sessão de julgamento, até que seja julgado o processo número tal. Vou mandar o texto para você, viu? Já peguei aqui, João. Eu mudei um detalhezinho. Você mudou? Uhum. Eu só coloquei o número da Câmara e da sessão aí, não extenso. Bom, no voto é aquilo que já se discutiu, que é a aplicação do parágrafo, o fundamento é a aplicação do parágrafo 5º do regimento interno do CARF, que estabelece: se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão da mesma instância relativa ao processo principal. Então, na verdade, eu parafraseei o próprio texto do regimento na conclusão. Ok. Isso em relação aos dois processos, né? Aos dois, foi dentro. Só ficou duplicado o julgamento duas vezes. Por decorrência e o sobrestamento do julgamento desse processo na terceira Câmara da segunda sessão. Aí não, você botou de julgamento. Tem, ó, do julgamento deste processo. Está duplicado, mas é porque são sentidos diferentes. Aqui, ó. Tá. Voto por converter um julgamento em diligência para determinar a vinculação deste processo ao processo tal, por decorrência, e o sobrestamento do julgamento deste processo no lugar tal, até que seja julgado o outro. Tá. Não, mas porque tem julgamento ali e julgamento Parece aqui. 3 vezes julgamento. Tem julgamento do nome da sessão. Tem julgamento. 3 vezes. O julgamento e tem que converter o julgamento em diligência. Tá. Ok. Então, ok. Como vota, doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 29 e 30. Deixa eu colocar aqui. Resolvem os membros do colegiado. Deixa eu tirar aqui o preenchimento. Por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação. Tá, que vinculação deste processo. Deixa eu ver como é que é.
É porque tá para determinar a vinculação deste processo, dos autos, né? Para determinar a vinculação deste processo. É deste, não tenho 12, obrigado. Deste processo ao processo número 10.730.011.067.2007.63, por decorrência, e o sobrestamento do julgamento deste processo na terceira Câmara da segunda sessão de julgamento, até que seja julgado o processo 10.730.011.067.2007.63, certo? Isso mesmo. Ok, então esse vai ser para o 30 também. Pronto. Próximos itens da pauta, 31 e 32 também do Dr. João, CS Construção. Muito bem. CS Construção. Contribuição devida a terceiros, declaradas em GFIP, mas não recolhidas, período de 2004, o ano 2004. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, mantendo-se apenas diferenças de recolhimento relativas a 6 de 2004 e 7 de 2004. Planejou-se recurso voluntário de Sérgio Will. Preliminarmente, que o lançamento seria nulo por ausência de motivação, dado que o contribuinte teria efetuado o pagamento das contribuições devidas antes do encerramento da ação fiscal. E que o julgador de primeira instância, ao excluir do lançamento parte das contribuições por entender que já estariam pagas, não teria considerado todos os seus créditos. É um relatório suficiente. O recurso intempestivo dele conheço. O contribuinte alegou haver pago os valores constantes para os valores constantes do auto de fração após o início do procedimento fiscal, mas antes do seu encerramento, razão pela qual inexistiria motivação para o lançamento, que seria, pois, nulo. Percebe-se, porém, que todos os requisitos contidos no artigo 9º do Decreto 7235 foram atendidos quando da lavratura do auto de infração. Além disso, o lançamento foi adequadamente motivado, como constou minuciosamente explicado no relatório fiscal. Trata-se de diferença apurada entre valores declarados em GFIP e valores recolhidos. Os valores pagos após o início do procedimento fiscal não elidem o lançamento, como se verá adiante neste voto. Acrescente-se ainda que as unidades do processo administrativo fiscal são os artigos 59. Afasto, pois, a unidade apontada. O colegiado antecedente analisou os pagamentos e excluiu os débitos que entendeu terem sido liquidados, mas manteve o lançamento em relação às diferenças decorrentes de pagamentos a menor nos meses de junho e julho de 2004, nos valores tais. No recurso voluntário, o requerente alegou que as diferenças identificadas na decisão recorrida estariam incorretas e que, na verdade, teria saldo a pagar de 4 centavos em cada um dos meses. Aí eu fiz um resumozinho aí nessa tabelinha aí. Valor lançado, valor recolhido, segundo o DRJ, a diferença segundo a DRJ. E os valores segundo o recorrente. No demonstrativo analítico de débito que acompanha o auto de infração, verifique-se claramente que os valores lançados para os meses 6 e 7 de 2004, é só o que está em discussão aqui, os meses 6 e 7, foram, respectivamente, esses valores aí, 2.092 e 1.969. Entretanto, para apurar a diferença devida, a decisão recorrida indevidamente considerou os valores tais aí, que eu coloco, respectivamente. O recorrente incluiu nos valores que alegou ter recolhido, e que estão informados na tabela acima, pagamentos que já haviam sido aproveitados quando do lançamento. O pagamento de R$ 112,78, Código 2100, foi integralmente apropriado aos débitos do contribuinte decorrente de várias rubricas, sendo que dele remanesceram R$ 1,77 que foram aproveitados. Bom, aí eu faço o cálculo tudo do aproveitamento do pagamento dele. Acho que não é o caso de ler aqui, porque a tese é, ele está querendo que compensa pagamento que o fiscal já compensou quando fez o lançamento. Não há, pois,
nada mais a ser aproveitado desses pagamentos. Refazendo-se os cálculos, de fato se constata que os pagamentos efetuados em 17 de nove de 2008, de valores totais esses aí, relativos respectivamente às competências 6 e 7, não foram deduzidos do lançamento. Constata-se isso. Ocorre que, ao teor do que consta do parágrafo único do artigo 138 do CPM, não se exclui a responsabilidade se a denúncia espontânea, neste caso caracterizada pelo pagamento, ocorrer após o início do procedimento fiscal. Isso significa que, uma vez iniciada a fiscalização, os créditos tributários dela decorrentes serão constituídos mediante lançamento de ofício com a penalidade e os encargos aplicáveis à espécie. Assim, os pagamentos efetuados no curso da ação fiscal deveriam ser aproveitados apenas na fase de liquidação do débito, porque não tem o condão de modificar o lançamento. Dessa forma, o colegiado antecedente não procedeu, ao meu ver, à correta aplicação da norma tributária ao admitir os pagamentos realizados quando o contribuinte já não se encontrava sob o manto da espontaneidade. O correto seria manter o lançamento por seus valores originais e determinar que os pagamentos ocorridos no curso da fiscalização fossem aproveitados no momento da liquidação. Porém, considerando que não houve recurso de ofício da decisão ACO, já não é possível modificar o critério adotado por aquela decisão, porque resultaria em prejuízo. Assim, mantendo-se o mesmo critério de se admitir os pagamentos realizados após a realização fiscal, é preciso confrontá-los com o valor devido na data em que os pagamentos foram efetuados, foi 17 de nove de 2008, para constatar se haveria saldo remanescente. Ao que se percebe da decisão recorrida, esse cálculo não foi corretamente feito em relação a todos os meses do lançamento, mas, tendo em conta que a matéria devolvida abarca somente os meses de junho e julho, em relação a eles, o cálculo deve ser procedido da forma correta. Deste modo, o resultado do aproveitamento dos pagamentos daqueles 2 meses resultaria em débitos remanescentes dos valores tais, que eu cito aí e demonstro. Como a decisão recorrida apurou equivocadamente valores remanescentes menores para esses 2 meses, e dada a impossibilidade, neste caso, da reforma da decisão resultar em prejuízo ao contribuinte, aquela decisão deve ser mantida na sua íntegra. Então, eu voto por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso. Em outras palavras, a DRJ errou, fez errado o cálculo. Primeiro que não devia ter aproveitado o pagamento. Quando aproveitou, fez errado o cálculo, resultando num valor a pagar ainda menor do que, usando o mesmo critério dela, critério que eu reputo incorreto, mas usando o mesmo critério dela, fazendo o cálculo corretamente, daria um valor remanescente maior, mas a gente não tem como alterar o valor mais. Ok, João. Algum questionamento? Então, o doutor João está rejeitando a preliminar e negando o provimento ao recurso. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. O outro é diferente, né, João? Outra diferença. Eu vi que tem uma resolução aí. É 31. Esse foi o 31. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Final 2008-90, né? Correto? Isso. Sim, Agora sim. o próximo. Deixa eu me lembrar aqui. Eu vou direto no voto, porque o próximo é o relatório muda alguma coisa. Aí você vai pegar o que está escrito resolução ou outro? Resolução, desculpa. É a resolução. Eu não deveria ter colocado isso na pasta. Né? O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, mantendo apenas as diferenças. Aqui a questão é a mesma, mas só que não são só 2 meses, são mais meses. Que a DRJ entendeu que ficou com a diferença. O colegiado antecedente analisou os pagamentos, excluiu o lançamento
do lançamento, os débitos que entendeu terem sido liquidados, mas manteve aqueles que identificou diferenças decorrentes de pagamentos a menor, que são os meses tais. No recurso voluntário, o recorrente alegou que as diferenças identificadas na decisão recorrente estariam incorretas, pois, ao se considerar todos os pagamentos efetuados, compensando-se recolhimentos a maior com recolhimentos a menor, não restaria valores a recolher. De fato, os valores considerados na decisão não parecem corresponder aos valores recolhidos pelo contribuinte em 17 de novembro de 2008 e que foram anexados à impugnação. O contribuinte indicou os seguintes recolhimentos, aí eu cito. O acordo recorrido não demonstra como chegou aos valores de pagamentos aproveitados, o que impede a apreciação da matéria controversa que reside exatamente na forma de cálculo. O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que o colegiado da ACO demonstre como, a partir dos valores dos pagamentos que entendeu serem aproveitáveis, chegou aos valores que excluiu do lançamento e que constam da tabela contida no voto, naquele voto deles. Na coluna valor a ser excluído. Porque eu não consegui chegar nesses valores. Eu não consegui saber se o cálculo deles está correto. Voto por converter o julgamento em diligência para que o colegiado da ACO esclareça de que forma chegou aos valores deduzidos do lançamento no acordo que proferiu, demonstrando os cálculos realizados. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 32, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que o colegiado ACO esclareça de que forma chegou aos valores deduzidos do lançamento no acórdão que proferiu, demonstrando os cálculos realizados. Item 33 foi retirado de pauta, pedido do patrono. 34, do Dr. Wesley. Paulo e Maia Supermercados Lago Sul. São dois itens. Não, são vários, né? Vai até o 38. São vários. Você vai começar por qual? Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar pelo 34 mesmo. Final 2008-14. Interessante que esse aqui, peço atenção aos colegas, que ele tem duas matérias que temos uma certa divergência. Não, na verdade uma até que não. Mas dependendo da interpretação pode ter alguma divergência. Vamos lá, eu relatei aqui o caso do crédito realizado em desfavor de Paulo Maia. Deixa eu só fechar aqui. O crédito em desfavor de Paulo Maia. Relativo a contribuições sociais referentes à quota parte dos segurados não declaradas de FIP, incidentes sobre as remunerações pagas, concernentes aos valores pagos a título de vale transporte, em desconformidade com a Lei 7.418, e verbas tidas como in natura. Quanto à rúbrica alimentação, a empresa fornecia alimentação aos empregados em refeitório próprio, modalidade de execução denominada autogestão. No entanto, sem adesão ao PAT, sendo que essas verbas não transitavam pela folha de salário. O valor da remuneração paga por funcionário foi calculado a partir do custo mensal de alimentação fornecido. E no Vale Transporte, o pagamento era feito em dinheiro, conforme previsão da convenção coletiva. Em seu recurso, ela alega que seria indevida a exigência sobre a rúbrica Vale Transporte, cita decisões judiciais e legislação para fundamentar suas razões.
e a indevida exação sobre a rúbrica Vale Alimentação, uma vez que entende não necessário estar o contribuinte cadastrado junto ao PAT para afastar esta incidência. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a alimentação fornecida ao trabalhador nas dependências do seu estabelecimento não compõe o salário de contribuição. Então, da autuação aí, o relatório fiscal neste processo fica na folha Z26 seguintes, e no Vale Transporte, referente ao que já foi dito pelo pagamento, o Vale Transporte, estabelecido pela Lei 7.418 e regulado aí pelo Decreto 95.247/87, estabelece que esse benefício não possui natureza salarial, mas só admite antecipação ao trabalhador do Vale Transporte ou transporte próprio ou fretado, vedando a antecipação em dinheiro em outra forma de pagamento. Neste caso, deve-se aplicar o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 3º da CLT, segundo o qual o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público não possui natureza salarial. Aplica-lhe o artigo 28, parágrafo 9º, a linha F, da Lei 8.202 de 91, e aí eu estou aqui pelos dispositivos legais aí citados, citando também a Lei 7.418 de 85, no artigo 2º, no artigo 4º, parágrafo único, né, o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu salário básico. Então, eu estou acatando aqui, tenho a súmula CARF também 89, no incidente de contribuição previdenciária do Vale Transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba, súmula 89 do CARF. Estou retirando a base de cálculo dentro do limite de 6% da lei referente à remuneração do trabalhador. A verba in natura, nós temos aqui não sei se prevalece ainda essa divergência, né? Eu estou acolhendo as argumentações da recorrente com base nas decisões e precedentes do CARF, para também afastar a rúbrica in natura, referente ao lançamento ali, valor de alimentação fornecida sem inscrição no PAT, em razão já dos precedentes aí já citados, jurisprudenciais aí, e administrativos. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento, excluindo da base de cálculo os levantamentos do valor do Vale Transporte pago em espécie não excedentes aos limites 6% da remuneração do trabalhador e o salário in natura não pago em pecúnia, o valor de alimentação fornecido sem inscrição no PAT. É com o voto, presidente. Obrigada, doutor Wesley. Doutor João pediu a palavra. Doutor Wesley, sobre o auxílio alimentação, ele é restaurante próprio da empresa. Isso. Não é vale alimentação, não é empresa contratada para fornecer alimento. Não, ela fazia autogestão, isso. Então é alimento in natura. É alimento in natura. Tá. Quer dizer, dentro daquela interpretação que você faz, né, distinguindo o pago em pecúnia ou não, né? Não, é porque a gente tem mesmo uma divergência aqui na turma sobre o que é alimento in natura. Que a conselheira que entende que o pagamento do ticket de refeição para comprar alimento seria alimento in natura. Esse é o ponto de divergência. Sim, não aqui aí eu acho que não tem dúvida. Não. Aqui é refeitório próprio. Refeitório, portanto, é o caso do alimento in natura, acho que indiscutivelmente. Pagamento em pecúnia não seria? Oi? O pagamento em ticket não seria? Para o consultor, não. Essa é a divergência. Em ticket não é alimento in natura, é em ticket. Pois é, mas a finalidade, a natureza, é que daí é a divergência, né? A gente tem... Sim, essa é a divergência. Mas a turma sempre que é in natura não diverge. Sempre vai no sentido de que não é incidente. Ainda mais nesse caso, que parece que o fundamento foi só porque ele não tinha PAT. Né? Então... o fundamento é o PAT, não é nem o pagamento como é o processo de cedimento, ele fornece a alimentação, mas não escreveu no PAT. O fundamento é não escrever no PAT. Fornece alimentação in natura, mas não está inscrita no PAT.
Eu não lembro se nos outros processos, em algum momento ele fala que em outros anos ele escreveu no PAT, não estou recordando. Aqui fala Mas assim. isso é diferente quando é indiscutivelmente in natura. Aí Então, fala, nunca teve divergência na turma quanto a isso. aí fala assim, a empresa apresentou o custo mensal de alimentação, tendo como base os relatórios de requisições internas, nos quais constam todos os alimentos requisitados para o refeitório, ou seja, é in natura, né? O valor do salário da cozinheira, o gasto com gás, né? Agora eu tenho uma dúvida se eu coloco aqui a questão de procedência integral do recurso ou parcial, levando em consideração que eu estou dando só o limite da lei lá, dos 6% do Vale Transporte. Aí isso eu fiquei na dúvida, porque ela não questiona o limite aqui no alto, né? Ela simplesmente falou que nem transita pela folha de pagamento. Pois é, agora eu não sei como é que se a gente dá... Na turma não tinha divergência em relação a pagar acima desse percentual. Assim, só eu que era dissidente, né? Eu entendo que se pagar acima dos 6%. Não, peraí, não é isso não, tem divergência sim. Tem? O que não tem, a questão existem 3 situações. Existe o desconto, os lançamentos porque a empresa não fez o desconto de 6% e pagou integral. Aí, nesse ponto, você diverge de mim, por exemplo. Isso. Porque eu entendo, e a maioria da turma entende, que a empresa pode descontar do empregado, mas se ela não descontar do empregado, isso não é salário direto. Se ela optar por arcar com o ônus do Vale Transporte inteiro, ela pode... Ela não precisa descontar do empregado para caracterizar o Vale Transporte, é isso. Que a lei, no meu entender, a lei permite a empresa descontar até 6%, mas não obriga. Eu entendo que tem que descontar o valor. Isso, né? isso. Aí nós temos uma divergência. A outra situação, que não sei se é o caso dos autos, não abriu o processo. Eu vou ler aqui. É se a empresa paga Vale Transporte, paga em dinheiro para o empregado sem transitar pela folha. É isso aí, exatamente esse caso. Sim, aí aqui, é diferente, porque tem que ver como é que seria caracterizado o Vale Transporte ou não. Vamos lá, então, vamos ler. Porque se é um valor pago a título de Vale Transporte, mas não é o valor correspondente ao deslocamento do empregado, é salário indireto. Então, vamos lá. Por isso tem que estar na folha. O item 10 do relatório. Diante da análise da relação de Vale Transporte entregue pelo contribuinte, a auditoria fiscal pôde observar que o pagamento do mesmo era feito em dinheiro, situação confirmada pela própria empresa. Os valores pagos a título de Vale Transporte não transitaram em folha de pagamento, conforme constatado na análise das rubricas de folha de pagamento fornecida em meio digital, e não sofreram incidência de contribuições sociais no período fiscalizado. Aí cita a legislação. Em outras palavras, pagou por fora o valor, por fora da folha, né? Pagou por fora e disse que é Vale Transporte. Pode até ter sido com a intenção de ser Vale Transporte. Observa-se, aí ele diz que está na convenção coletiva de trabalho, né? Aí observa-se, portanto, que as convenções e acordos têm efeito somente entre as partes, não podendo alterar ou extinguir definições instituídas por legislação federal. Dessa forma, as disposições não vinculam terceiros, aí cita isso, né? Para apurar os valores presentes nessa autuação, foi emitido um termo de intimação fiscal solicitando a relação individualizada dos segurados beneficiados com a rubrica Vale Transporte. A empresa apresentou uma relação de Vale Transporte constante do anexo 5 do conjunto de provas. A auditoria fiscal organizou tal relação para apurar a base de cálculo mensal e criou a planilha de Vale Transporte, organizada pela auditoria fiscal. É isso. Não, mas a minha dúvida é o valor que foi pago à margem da folha de pagamentos, alegadamente para o transporte do trabalhador, como que a empresa comprovou que o era? É esse que é o ponto. Aí ela pediu uma relação. Não pode ser um valor pago até para quem não pegava o ônibus, por exemplo. Ela pediu. Mas como é que ela comprovou isso? Porque esse é o ponto crucial. Justamente porque está fora da folha. Aí o que fala é que eles pediram via TIAD, em 17/9/2008, uma relação individualizada dos segurados.
Porque eu tenho muita dificuldade de admitir um valor para fora da folha de Agora, pagamento. como que a pessoa descobriu esse vale transporte? Eu não sei, aqui não fala. Contabilidade, provavelmente. Deve estar provavelmente registrado na Vale Transporte. Mas nessa fase do procedimento, doutor João, não está meio que em controvérsia que isso era vale transporte? Para a fiscal não restou dúvida disso, né? Eu acredito que, assim, a questão é julgarmos que isso é um vale transporte, mas foi pago... foi pago em dinheiro. Eu concordo com essa dúvida, mas eu tenho como incontrovérsia isso nessa fase do julgamento. Se você for olhar o relatório fiscal, o fiscal não levanta dúvida de que isso não foi vale transporte, não foi fundamento do lançamento, não. Ele fala que foi pago em pecúnia. Não, justamente porque o pagamento, que não está na folha de pagamento, que não tem prova qual foi a finalidade desse pagamento. Se tivesse na folha de pagamento, aí na rubrica específica da folha de pagamento. Mas ele não levanta dúvidas quanto ao fato de que isso não foi um vale transporte, entende? Não, porque o fundamento dele é o seguinte: você fez um pagamento em dinheiro. De vale transporte. A título de vale transporte, a título de... Vou abrir o processo. Abre o processo aí para você ver. Tem a relação aqui individualizada. Esse TIAD aí, não sei o que lá. Eu não cheguei nessa relação ainda não. Mas eu acho que eu penso como a Letícia, porque não foi levantado que isso não era vale transporte. Porque é diferente quando o fiscal levanta e fala assim, olha, isso aqui eu pedi para a pessoa comprovar, eu olhei na contabilidade, solicitei documentos de prova, de origem, e a pessoa não me provou que isso é vale transporte. Não é isso que eu entendi do que está escrito. Me parece que ela colocou que essa dúvida não existe, né? Deixa eu ver o que a DRJ fala. Ela foi pela convenção coletiva de trabalho, porque a convenção coletiva de trabalho, João, fala que é pago em dinheiro. Isso. Tem essa parte que eu acho que tem isso, a DRJ ressalta aqui também. Eu não falei, mas está no voto. Aí o fundamento é que a convenção coletiva de trabalho não obriga o fisco, que ela só obriga as partes. É isso que o fiscal fala, né? Que a convenção coletiva de trabalho, ela não vincula os terceiros, né? Acho que é por isso que ela pediu a relação individualizada. Ela viu lá na convenção coletiva de trabalho, vale transporte paga em pecúnia. Ok, prova aqui para mim, me traz uma relação individualizada de todas as pessoas que receberam vale transporte. Aí ele vai e apresenta, entendeu? O fundamento foi esse. Aí ela utilizou isso como uma base de cálculo também. Pegou a relação dos empregados e lançou. E a DRJ não contesta, né? Fala, portanto, quando a empresa fornece alimentação de desacordo com o PAT, bem como fornece em pecúnia o vale transporte, os valores passam a integrar a remuneração do trabalhador, pois inexiste legislação que albergue a isenção dessas contribuições. Eu acho que é mais nesse sentido aí mesmo. E aí o limite, como é que fica? Porque essa questão dos 6% não tem a ver quando ele desconta, Wesley. Ele não desconta, ele só paga. O limite é porque ele só pode pagar 6% do... É porque eu não estou entendendo porque que ele... transporte não eu não estou entendendo porque seria parcial o provimento que o Wesley colocou. Tá sem microfone. Não estou te ouvindo.
Eu botei provimento integral. Não, aí você falou que você estava na dúvida se era parcial por conta do 6%. Por causa do 6%, mas no voto está o provimento integral. Aliás, eu nem sei se como não foi objeto de lançamento e colocar o 6%, eu acho que nem... Não sei se seria, talvez, julgar além do que foi lançado. É porque eu sei que o Paulo, ele dá dentro do limite, né? Do 6%. Ele defere, ele acolhe, mas ele invoca a lei para dar o limite. Mas não está no auto de lançamento. Eu não sei se isso... Não, na verdade, gente, não existe limite de 6% para efeito de exclusão do Vale Transporte. Como que é feito o cálculo do Vale Transporte? Para cada um dos trabalhadores, preenche aquela autorização do Vale Transporte e indica quais são os itinerários, e daí a empresa calcula quanto que ele precisa para o deslocamento. Vamos supor que ele precise de R$250 por mês. E vamos supor que 6% da remuneração dele seja R$200. Então a empresa está autorizada, por esse entendimento, a descontar dele R$200. Os outros 50% a empresa paga do bolso. Agora, se ele gasta R$250 para deslocamento e a empresa paga R$2.000 para ele de vale transporte, não é vale transporte. Esse que é o ponto que eu estou colocando aqui. Quando não transita na folha de pagamento, você não tem as formalidades para indicar que isso é um vale transporte, pode ser qualquer coisa. Ele pode gastar R$200 de vale transporte e receber R$2.000 da empresa. Tudo bem, mas... título de vale transporte. Mas o fiscal tinha que ter levantado isso, né? Mas é isso que eu estou olhando aqui, se foi esse o fundamento. Não me parece que esse... Não teve. Não. Nesse caso, ele identificou, com base na convenção coletiva, fez a relação, levantou empregado por empregado lá e lançou porque estava sendo pago em pecúnia, em dinheiro, sem as formalidades, é por isso. Mas ele identificou que... Eu vou acompanhar o senhor, doutor Wes. Acabei de ler o relatório e a decisão da DRJ, e eu até entendo por que o lançamento foi feito assim, porque naquela ocasião eu entendi a fiscalização previdenciária que bastava ser pagamento em pecúnia já seria suficiente. Quando, na verdade, não é só isso. Deveria ter também verificado se estava dentro do limite, se o valor pago correspondia aos deslocamentos do empregado, porque isso é registrado lá na ficha do Vale Transporte. E aí, sim, a gente poderia estar mantendo o lançamento por outros fundamentos, se tivesse uma outra fração, mas não estamos. Se tivesse no alto essa questão do percentual, a gente poderia até falar, né? Mas... Então, eu vou dar... diferente. Né? Seria dar provimento ao recurso. São só essas duas rubricas, né? Então, você está dando provimento total. Rubricas. Tá. Eu vou tirar, então, os 6%. E, então, eu vou dar provimento. E aí eu retiro ali a relação de 6%. É a súmula, né? Qual que é a súmula mesmo, doutor? Súmula... Ele colocou aqui no voto, acho que não sei se é 89 que você escreveu. 89. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia. Simples. Considerando o caráter indenizatório da verba. Tá, e aí eu só tirei os 6%. Porque não foi o fundamento da autuação, né? Então... Mas na súmula... Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, esse item que foi o primeiro, 34, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso, final 2008-14. 35, final 2008-52. Esse aqui é porque ele deixou de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados no seu serviço, em razão destas duas rúbricas levantadas pela fiscalização. Aí eu estou dando provimento porque a obrigação, neste caso aqui, a acessória, ela acompanha o principal ali, né, com a decisão
do processo anterior. Então, eu estou dando provimento, mantenho as fundamentações, tiro só o limite dos 6%, e dou provimento integral ao recurso. Ok. Então, 35. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Doutor Maurício? Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, item 35, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. O próximo já é um pouquinho diferente, né? Eu acho que é deixar de exibir livro, né? É o 36. Na verdade, ele deixou, não realizou descumprimento da obrigação acessória, uma vez que não foram registrados, não foram registrados e nem realizados os lançamentos contábeis dos valores a pago do título do Vale Transporte e Alimentação. Assim, não foram identificados na contabilidade apresentada pela empresa, deixando de arrecadar as contribuições sociais devidas. Como nós tivemos a decisão do processo principal com o recurso voluntário provido, eu estou também acatando aqui as razões da recorrente para dar provimento ao recurso, cancelando a exigência fiscal sobre esta obrigação acessória. João, você levantou a mão, né? Ou já estava? Levantei sim. Aqui Tá. Mas aqui a situação É diferente, aqui é porque, veja só, a empresa pagava as refeições e não registrava os valores de alimentação in natura, e também fazia pagamentos de valores a título de transporte, à margem não só, pelo que eu estou vendo aqui, não só da folha de pagamento, também da contabilidade. E a multa foi aplicada porque ele não registrou esses fatos na contabilidade. Ainda que não fossem fatos geradores de contribuição previdenciária, ainda que não fossem, tinham que estar registrados. Porque o auto de infração é quando fala também, quando ele apresenta documento ou livro que não atenda às formalidades ou que contém informação diversa da realidade. Então, assim, ele deixar de registrar isso contabilmente, agora tem que ver como ela caracterizou, como o fiscal caracterizou a infração aqui. Já te falo. Está na página... Apresentou o documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas. Isso. Exatamente o fundamento que eu falei. Contendo informação diversa da realidade ou omitindo informação verdadeira. Ou seja, por mais que não fosse considerado fato gerador, eu entendo que tinha que estar registrado. A contabilidade tem que registrar os pagamentos da empresa, né? Mas sobre essa específica rúbrica, tu diz? Ele não registrou os pagamentos de alimentação e vale transporte na contabilidade. Eu nem vou, com a multa valor fixo, eu não vou nem me apegar à questão da alimentação. O que eu estou pensando é a questão do vale transporte. O vale transporte foi pago ao empregado, ele não foi contabilizado, ele não foi registrado na folha de pagamento. Tudo bem, a gente está excluindo a contribuição previdenciária sobre o vale transporte porque a gente assumiu que era vale transporte, pago em pecúnia e tem uma súmula. Mas isso não desobrigava o contribuinte de efetuar a contabilização correta do valor pago ao empregado, a título de vale transporte. No relatório fiscal, o que está dizendo é exatamente isso. Os valores contábeis, os lançamentos contábeis dos valores pagos a título de vale transporte e também de alimentação não foram identificados na contabilidade apresentada pela empresa. O contribuinte não atendeu a intimação formulada
deixando de identificar os lançamentos contábeis referentes à aquisição de vale transporte. Exatamente. É porque não foi fundamento do processo principal. Porque se tivesse sido fundamento, a gente não teria como dar esse valor pago em pecúnia como vale transporte, porque está dizendo aqui o fiscal que ele nem adquiriu os vales transportes das empresas transportadoras. E também não contabilizou, porque ele também não adquiriu. Com relação às despesas de alimentação, traz de empresa no supermercado, porque a gente alegou que os alimentos eram requisitados internamente por refeitório. Tá, eu já me convenci aqui do contrário, eu vou negar para você. Eu acho que ele não contabilizou, simplesmente, esses pagamentos efetuados. Não, eu acho que tem razoável argumentação que ele teria de colocar, pelo menos, na contabilidade, e não, em tese não teria. Mas olha só, mesmo que tenha sido feito por acordo coletivo, teria que estar registrado. A questão, doutor Wesley, é o seguinte, diz aqui no fundamento da aplicação dessa multa, que a não contabilização das remunerações pagas aos empregados e das contribuições previdenciárias devidas, quanto à contribuição previdenciária devida, tudo bem, ele não teria que contabilizar isso porque não era devida, nós já julgamos. Mas ele tinha que contabilizar o pagamento efetuado aos empregados. É que tem uma diferença... Isso você só mantém a multa. Tem uma diferença sutil, porque a gente tem um auto de infração de contabilizar em títulos próprios, que aí seria aquilo que você considera base de cálculo, você contabiliza em títulos próprios da contabilidade. Nesse caso, não, ele não contabilizou nada, entende? Independente de ser base de cálculo ou não, a contabilidade não registra a verdade dos fatos em relação à empresa. Tá, me convenci, já. Eu vou... Se fosse o CFL 34, eu até botaria por dar provimento, porque aí se a gente não considerou como base de cálculo, então não tinha que estar contabilizado num título próprio da contabilidade. Mas sequer está contabilizado, entende? Então, assim... Eu acho que é o próximo processo, tem que ver aqui. Aí eu entendo que nesse caso, que é o CFL 38, não seria dar provimento mesmo, não. Tá, então eu vou alterar o voto aqui, presidente, para negar provimento. Negar provimento. Ok. Doutor João. Fui convencido. Acompanho na negativa de provimento. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho também a negar provimento. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, isso foi 36. 36. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Então, 37. Agora sim, esse aqui não foram incluídos nas folhas de pagamento a remuneração devida a título de vale transporte e de alimentação. Esse sim. E aí, esse aqui eu estou dando provimento ao recurso decorrente da decisão principal que a gente teve aqui em colegiado. 37. É como voto. Esse é o CFL 30, né, que é o da folha, deixar de preparar a folha de pagamento Isso. com as rubricas, né, incluir na folha. Ok. Algum questionamento? Sim. Desculpa, mas aqui é o mesmo caso da outra multa. Ele era obrigado a colocar esses valores, além de contabilizar, que nós já julgamos no processo, ele também era obrigado a colocar na folha de pagamento, mesmo que fossem parcelas isentas. E isso é o que diz a dica. Primeiro, que é o fundamento dessa multa. Preparar folha de pagamento com as remunerações pagas ou acreditadas a todos segurados a seu serviço, de acordo com normas e padrões estabelecidos pelo órgão de seguridade. Então, quando ele preenche a folha de pagamento, ele tem que informar todos os pagamentos efetuados, sejam essas parcelas componentes do salário de contribuição ou não. Aqui é porque, na verdade, ele não contabilizou e nem registrou na folha o pagamento que ele fez de vale transporte. Então, incide também essa multa. Ele deixou de colocar na folha de pagamento essa parcela paga ao empregado, independente de ela ser parte integrante do salário de contribuição.
Tem razão, João. A próxima multa, não sei se é a próxima, deve ter uma multa aí, que é do inciso 2º do artigo 32. Aí eu concordo com o doutor Wesley. E esse é segmentar aquilo que é parte do salário de contribuição em títulos próprios, como diz a doutora Sheila. Então, se tiver essa multa para ser julgada, eu vou ter que concordar com o senhor. Tem a GFIP ali. Às vezes ela não fez o títulos próprios, porque... Não, tem só a GFIP depois. Deixou a empresa informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às rúbricas vale transporte, que é o 38 daí. Aí o senhor está dando provimento. Eu estava dando provimento nos dois, 37 e 38. A GFIP eu concordo, mas em relação a não fazer a folha de pagamento, a folha ficou errada mesmo, não tem dúvida. Deixou de incluir essa parcela para o empregado. Mas entenda, o auto fala assim, deixar a empresa de preparar a folha de pagamento das remunerações. Isso é uma remuneração? É uma remuneração, claro. Evidente, a gente não considerou que não é remuneração? Não, nós consideramos que é uma remuneração que não integra o salário de contribuição. Assim como outras remunerações não integram, mas estão tudo na folha de pagamento. Tem isso também. Mas esse aqui eu vou pedir vênia, doutor João, e vou manter. Eu não estou muito segura ainda. Não, a senhora é do ramo, doutora Sheila, a senhora me ajuda aí. Não, eu estou... O meu entendimento, se eu posso estar errado, mas então me mostra, porque o meu entendimento, quando o inciso primeiro diz que ele tem que preparar politicamente as remunerações pagas ou creditadas, é tudo. Se pagou ou creditou. Seja incidente ou não. Sim, mas se a pessoa é isenta, ela vai... Ela tem que estar na folha de pagamento, ué. Ué, está na contabilidade. Também não estava, né? Mas também tem que estar na contabilidade. É verdade, se a gente manteve porque tem que estar, se a gente manteve porque tem que estar na contabilidade, também tem que manter porque está na folha. Eu também acho. Eu acho que ele pagou por fora esses valores. Ele não registrou nem na folha, nem na contabilidade. Isso não tributou absolutamente, não ia tributar nunca, não ia achar nunca isso. Ele só achou porque estava na convenção coletiva de trabalho. Mas pode ter uma norma, obviamente isso vai estar em alguma norma, na contabilidade, não necessariamente na folha de pagamento. Na folha vai estar, porque assim... Em se tratando de empregado, não. O vale transporte em dinheiro não necessariamente está na folha, está? Não é necessariamente está na folha, necessariamente está na folha. O que não está na folha são pagamentos que não são decorrentes da relação laboral. Por exemplo, o empregado tem um contrato de outra coisa, que não é de trabalho, né? E recebe um pagamento, um prêmio. Por exemplo, um prêmio, um sorteio na empresa, um prêmio de melhor funcionário do ano. Isso não tem nada a ver com se eu tenho essa norma legal de estar na folha, eu tenho a multa, né? Eu só não estou segura porque eu não estou localizando aqui essa obrigação legal. Artigo 32, parágrafo 1º, doutora, outro 212. E tem um decreto, que é o 225, né, do decreto. Vamos ver o que diz o de 225 do decreto. Qual o número do decreto mesmo, doutora Sheila? 3.048. Aqui estão as obrigações acessórias. A folha de pagamento de que trata o inciso 1º do CAPT, elaborada mensalmente de forma coletiva para o estabelecimento da empresa, por obra, deverá discriminar o nome dos segurados, indicando cargo e função, agrupar os segurados por categoria, destacar o nome, destacar as parcelas integrantes e não integrantes das remunerações e os descontos legais, ou seja, deverá conter as parcelas integrantes e não integrantes. Então, ou seja, entra
Está descumprido aí, sim, a obrigação. Eu trabalhei no departamento pessoal, gente. Foi um dos meus primeiros empregos. Senão não faz sentido você identificar as rubricas que fazem parte e não fazem parte, apurar uma base, porque se tudo fosse base, não fazia sentido, né? Assim, definir rubrica. Foi que não é base e informa isento. Acho que tem que colocar parcela integrante não integrante. Aí você vai definir como não é base. Mas Não isso é base Da de publicidade, né? Claro. Da publicidade mesmo. Mas Não isso é base. Se ele entendia que não era base, ele ia colocar, ó, eu pago o vale transporte tanto. Não é base. Você Não, é mais do que isso. Da folha de pagamento, doutora Sheila, sai o recibo. Que antigamente a pessoa assinava na própria folha, agora sai um recibo separado. Então a folha de pagamento é, na verdade, a quitação das verbas devidas àquele empregado. Não é porque a folha de pagamento não é um documento para incidência tributária, exclusivamente. Ela é principalmente a quitação das verbas. E ele recebeu essa verba. Deveria estar registrada na folha de pagamento. Sim. Também acho. E o princípio do livro contábil a gente já viu, né? Tem que registrar em contas individualizadas os fatiadores, não fatiadores, as rubricas integrantes, não integrantes, né? Tudo. Eu entendo como João, sim. Dr. Wesley, como o senhor vai fazer? Vai manter? Ser não ser, né? Qual foi esse artigo que a senhora leu? Foi o 225. Deixa eu pegar aqui, ó. É porque 225, deixa eu ver aqui. Parágrafo 9º. Isso é o quê? Do regulamento, ou Sheila? Do regulamento da Previdência. Decreto 3.048. 225? 225, parágrafo 9º. E é o fundamento do lançamento. Quando você entra lá no auto de infração, no próprio relatório fiscal está até copiado isso aqui, ó. Qual é esse Não, CFL? isso vai estar, Sheila. É porque o fundamento vai estar, porque ele entendeu que, primeiro, que era uma verba, né, que ele deveria recolher, que não seria isenta. Segundo, segundo a interpretação de vocês, ele teria essa obrigação. Então, vai estar esse fundamento nele. Uhum, sim. Agora, eu entendo que ainda existe a obrigação, independente da gente excluir da base de cálculo ou não. É diferente dos outros casos, né, que a empresa prepara a folha, mas entende que não é e define errado na folha de pagamento, né, às vezes, né, mas nesse caso nem transitou, né, então... Bom, como fazemos, então? vai ser integrante, não integrante nos descontos. Eu acho que o Wesley tá com o voto dele, a gente tem nossa interpretação, né? Sim. Não é só porque ele tá pensando ali se ele vai mudar ou não. É que, como a gente deu provimento, se eu não tivesse tido dado provimento, acho que eu ia alterar. Mas, assim, como nós demos provimento ao processo principal, eu vou manter, viu? Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. Está escrito aqui. Mas, tendo em vista que a gente entendeu pelo principal, eu vou seguir essa linha, viu, presidente? Nesse caso aqui eu não vou alterar. Eu alterei o anterior, esse aqui eu não vou alterar. Ok. Fechou minha pauta aqui. Hoje deu pau aqui e fechou minha pauta. Eu só espero não ter perdido as coisas. Tudo bem. Vamos lá.
Então tá bom. Doutor Wesley vai votar por dar provimento ao recurso. Doutor João. Eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Ok. Gente, deixa eu só achar aqui, tá? A última versão que eu fiz. Um pouquinho aqui. Porque o Word fechou. Eu tenho um negócio para eu recuperar aqui. Só um pouquinho, tá? Agora eu fiquei preocupada. Tem alguém com aberto além de você, né, Sheila? Tem. E tá na cozinha, pelo visto, né? É. Hora de prato. Vamos lá, então. Acho que eu recuperei aqui. Então tá. Doutor João abriu divergência para negar provimento ao recurso. A gente está no item 37, certo? Agora é só para confirmar aqui, porque eu registrei, eu consegui recuperar até o 36, graças a Deus. Doutor Paulo. Acompanha a divergência. Doutora Fernanda. Divergência. Doutora Letícia. Divergência. Doutora Mônica. Divergência. Doutor Maurício. Senhora presidente, eu acompanho a divergência. Eu acompanho a divergência também. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso. Vencido o relator. Que deu provimento. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, relator, que deu provimento. Que lhe deu provimento. Posso fazer o vencedor, Sheila? Se ninguém mais quiser fazer. Vou botar então o seu nome. Ok. Botei seu nome, João. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro João Maurício Vital. 38. Final 2008, 87. Microfone, Wesley. Intervalo agora ou... Esse aqui, presidente, é porque deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às rúbricas Vale, Transporte e Alimentação. Aí eu estou dando provimento. Esse aqui é o que o João disse que concorda. Isso é o 68? Deixa eu olhar aqui. É no 38. 38. Aí 68, entendi. É o CFL 68. Deixa eu ver, só confirmar, mas acho que é. Já li. É o 68. Fundamento legal mesmo. Ok. Algum questionamento? Podemos votar? Então, o senhor está dando provimento ao recurso. Isso. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente.
Também acompanho. Então, acordo. Item 38. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Vamos lá. Item 39 da pauta do Dr. João Gerson Martins. É pedido de reembolso de salário-família em razão dos valores devidos a título de contribuição previdenciária terem sido inferiores às cotas de salário-família pagas ao empregado parcialmente deferido pela autoridade administrativa. Manifestação... Desculpa, tem alguém com o microfone ligado, tá dando muita interferência aqui para mim, não sei se para você... Pode prosseguir? Enfim, a manifestação de inconformidade foi considerada improcedente, folhas tais. Manejou-se recurso voluntário que se alegou que os dependentes do empregado estiveram regularmente matriculados, frequentaram as aulas e que as cotas de salário-família foram pagas e juntou provas do alegado. É um relatório suficiente. Recurso intempestivo dele, conheço. A controvérsia reside no reembolso do salário-família pago pelo contribuinte ao segurado José Noé, em razão de seus dependentes Lília e William, no período de 12 de 2002 a 5 de 2006. O artigo 84 do Regulamento da Previdência condiciona o pagamento do salário-família, aspas, a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até 6 anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes. Embora seja inconteste que os dependentes estivessem matriculados em estabelecimento de ensino, o acordo recorrido negou o reembolso porque não se comprovou a frequência escolar em declarações semestrais, como exige o artigo 84 do regulamento que eu acabei de ler. No recurso voluntário, o recorrente alegou que, quando do pedido, juntou as declarações oferecidas pela escola, que não se atentou para as disposições do artigo 84 do regulamento. Juntou, então, ao recurso voluntário, as declarações obtidas junto ao setor de educação da Prefeitura de São José do Goiabal, que comprovam a frequência dos dois alunos em cada um dos semestres que compõem o período de reembolso solicitado, sanando integralmente a exigência apontada no acordo recorrido. Entendo que, neste caso, é admissível a prova obtida pelo contribuinte após a decisão de primeira instância e juntada ao recurso, porque ela não se destina a comprovar fatos ou alegações novos, mas a contrapor a razão do indeferimento da manifestação de inconformidade. O contribuinte já havia apresentado as declarações de frequência dos alunos, embora não estivesse na periodicidade semestral exigida pela norma. Então, solicitou novas declarações à Prefeitura de São José do Goiabal, que as emitiu nessa data, após ter conhecimento dos fundamentos do acórdão recorrido. Deve-se, pois, efetuar o reembolso do valor do salário-família excedente à contribuição previdenciária devida, nos termos do artigo 255 do regulamento, excluída a parte já deferida no despacho decisório número tal. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho, destacando que, assim, eu adiro integralmente ao fundamento do voto do Dr. João, nessa excepcionalidade dessa juntada de documentos que se fez necessária na lógica do acórdão recorrido. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, item 39, Gerson Martins, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso.
Item 40, também do Dr. João, Armando Trajano. João, sua mãozinha está levantada e liga o microfone. Me desculpe. Pedido de restituição de pagamentos reputados indevidos pelo contribuinte. A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, que segue, aspas. Conformado com a decisão do parecer, CEORT, etc., venho solicitar que seja reconsiderado. Isso aqui é o recurso dele. Seja reconsiderada a decisão. Informo Vossa Senhoria que o valor deveria ser recolhido pela empresa, conforme decisão judicial constante no processo, usando o código 2909, o que não ocorreu. Paguei do meu valor no código 1007, orientado erradamente. Os recolhimentos não foram considerados nem pelo INSS, visto que minha aposentadoria está desse jeito escrito. Visto que minha aposentadoria não foram utilizados nos cálculos do salário. Número do benefício tal. Esse é o relatório. Essencialmente é o seguinte, ele ganhou uma ação na justiça que reconhecia lá o tempo de vínculo e o juiz mandou que a empresa pagasse. Aí ele pagou, mas não foi a empresa que perdeu a ação que pagou, ele pagou. Aí depois, um tempo depois ele veio se aposentar. E esse valor não foi considerado na aposentadoria dele. Então ele falava, pô, mas o INSS não considerou essa contribuição na minha aposentadoria, então tem que me devolver. Esse é o questionamento dele, essencialmente. O recorrente pretende reaver valores pagos a título de contribuição previdenciária relativo ao período tal, sobre os argumentos de que os pagamentos deveriam ter sido efetuados pela empresa e, ainda, que os valores não foram considerados para efeito do cálculo do seu benefício de aposentadoria. Os documentos dos autos dão conta de que o contribuinte exercia, na ocasião, a atividade de motorista autônomo, isso é importante, e o parecer CEORT tal registra que ele possuía a inscrição de contribuinte individual, número tal, sob a qual os recolhimentos foram efetuados no Código 1007, sem qualquer relação com o processo judicial número tal. De fato, percebe-se que as decisões judiciais acostadas nas forestais determinaram o recolhimento pela empresa da contribuição devida ao empregado sob o Código 2909. Determinou também que a empresa pagasse R$3.000 ao empregado a título de recolhimento previdenciário decorrente do acordo anterior. Houve um primeiro acordo, aí ele pagou essa previdência desse vínculo reconhecido aí, no primeiro acordo, aí houve o segundo acordo. Esse segundo acordo, o juiz mandou a empresa ressarcir ele em R$3.000 desses pagamentos que ele havia feito. Acontece que, com os elementos constantes do processo, não é possível afirmar que os fatos geradores das contribuições pagas na condição de contribuinte individual e de empregado foram os mesmos. Essa é a grande questão. Já que uma condição não exclui a outra. Entendo que o caso requereria uma prova muito difícil de ser produzida, pois o contribuinte teria que demonstrar que não exerceu nenhuma atividade como contribuinte individual no período abarcado pelas decisões judiciais, enquanto que as provas dos autos apontam em sentido oposto, já que ele possuía inscrição de contribuinte individual e efetuou os pagamentos nessa condição. Portanto, o recorrente não comprovou que os seus pagamentos foram indevidos. Esse é o grande ponto. Mantenho, pois, a decisão recorrida pelos seus fundamentos que reproduz. Aí eu digo aqui qual é. Registre-se que o fato de a contribuição não ter sido considerada no cálculo do benefício não exclui a sua incidência, que decorre do exercício da atividade remunerada, ainda que como autônomo. Então, nego o provimento ao recurso. O que é a situação? Ele diz que ele era motorista, ele entrou na justiça para reconhecer o vínculo empregatício, aí teve um problema na primeira decisão. O juiz havia determinado que pagasse a contribuição previdenciária, ele pagou como autônomo, no código de autônomo. Aí ele foi na justiça do juiz e falou assim, juiz, mas fui eu que paguei, era para a empresa pagar. Aí o juiz falou assim, realmente era para a empresa pagar. A empresa paga para ele o que ele havia pago. Aí a empresa pagou R$3.000 para ele, do que havia sido determinado como obrigação da empresa. Mas isso é da relação de empregado, que foi reconhecida judicialmente. Paralelamente, ele tinha uma inscrição de autônomo e deveria contribuir como autônomo, e a condição de autônomo não exclui a condição de empregado. Então, não dá para saber
se a contribuição recolhida como autônomo, que ele pretende seja restituída, é a mesma ou se é decorrente da sua atividade de autônomo. Não tem como a gente saber isso. As provas dos autos só apontam que ele era, ao mesmo tempo, no mesmo período, autônomo e também empregado. Por isso eu neguei provimento. Ok. Algum questionamento? Estou aqui pensando, hein? Tá pensando? Só estou buscando aqui no recurso. Tá. Preciso de um minuto. Ele fala da questão do código. Tranquilo. Se ele tivesse recolhido, vamos imaginar que ele só tinha essa atividade econômica no período. Só essa relação com essa empresa. Embora tivesse inscrição de autônomo, vamos imaginar que ele não teria exercido essa inscrição dele de autônomo. E só teria tido essa remuneração. Ele teria que ter recolhido no nome da empresa, para alegar o recolhimento indevido, deveria ter recolhido no nome da empresa e no código de recolhimento de empregado, de 909. Aí ele apresenta um código de recolhimento de autônomo. O fiscal vai falando, peraí, mas você é autônomo. Tem nada que contradiga que você é autônomo. Então não dá para dizer que é indevido o seu pagamento. Como é que eu vou te restituir? Não dá para vincular esse pagamento àquela ação judicial que reconheceu o seu vínculo de empregado. Talvez ele pudesse ter trazido, agora, a declaração de imposto de renda dele, por exemplo, para comprovar que ele só teve esse rendimento no período dessa empresa. Que, portanto, aquele recolhimento só se poderia se referir àquele vínculo. Talvez fosse uma forma de ele provar que não teria exercido outra atividade como autônomo. O recurso está ali na página, é bem curto, né? Acho que eu reproduzi inteiro. Está transcrito no relatório. Está bem curto. Eu não vou saber que ele não exercia as duas atividades. A Mônica tem um trabalho? Como? Uma pergunta? A Mônica tem alguma ponderação, que ela tem sempre algumas ponderações. Eu? Nesse caso, é. Eu não. É. Nesse caso, você está de acordo. Sobre essa matéria. Eu acho assim, muito plausível a alegação dele. Eu só não tenho prova nos autos que me permita conceder a restituição desse pagamento. Aí esse que é o ponto. Ele tinha que provar que o pagamento é indevido. Ele não fez essa prova. Eu acho que tem algum sentido que ele fala, não, mas eu era autônomo, mas eu trabalhava só para essa empresa, por exemplo. Até por isso entrei na justiça. Mas não tem essa prova nos autos. Não, tem não. Tem não. É porque realmente fica... Tem um trajeto racional do que traz aqui, entendeu? Não é uma coisa assim, nossa... Mas a minha consciência até que não pesa, doutor Wesley, nesse caso, porque na decisão, você vai ver aí, na segunda decisão do juiz, ele determinou que a empresa pagasse para ele o prejuízo que ele teve com essa contribuição previdenciária, que seria ônus da empresa. Então, assim, ele foi ressarcido pela empresa. Então, claro que isso não afeta a nossa decisão. Não é por isso, não é por essa razão que eu estou negando. Porque não tem prova nenhuma de que ele não exerceu atividade de autônomo. Ok. Mas parece que ele não vai ficar no prejuízo, não. Me parece. Ok. Que ele recebeu da empresa. Estou pronto. Então, vamos lá. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanhe. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanhe, senhor presidente. Eu também acompanho. Então, ele tem 40. Armando Trajano.
Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. A gente faz esse Caetano e dá um intervalo, pode ser? Caetano Bolsas, também do Dr. João. 41 da pauta. Vamos lá. Indeferimento de pedido de restituição de valores excedentes de retenções em notas fiscais de prestação de serviço no período tal. A manifestação de inconformidade com o despacho que indeferiu o pleito foi considerada improcedente, por tais. Manejou-se recurso voluntário e se alegou preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, uma vez que a diligência determinada pelo colegiado da qual não teria sido cumprida e que, ao contrário do afirmado no acordo recorrido, o contribuinte teria comprovado, mediante a apresentação de notas fiscais, que sofrera a retenção da contribuição previdenciária e que, a despeito disso, também teria efetuado o pagamento das contribuições sem deduzir os valores retidos. Daí o pedido de restituição. Recurso intempestivo dele conheço, eu afasto a nulidade arguída, que constato que o colegiado da qual apreciou a manifestação de inconformidade a despeito do insucesso da diligência que solicitaram e fundamentou a decisão adequadamente, apontando os dispositivos normativos descumpridos pelo contribuinte quando do pedido de restituição. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. No mérito, o recorrente reafirmou que constam dos autos as notas fiscais que comprovariam as retenções sofridas e os pagamentos que, segundo ele, comprovariam o recolhimento indevido daquelas retenções. Ora, para análise do pedido de reconhecimento de eventual direito creditório, cabe à autoridade administrativa certificar-se da existência de liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado. Para isso, a legislação tributária atribuiu ao sujeito passivo deveres acessórios para possibilitar a verificação da procedência do indébito. Constata-se que, durante a apreciação do pedido, a autoridade administrativa requereu, para sanear o pedido inicial do contribuinte, vários documentos e informações que foram apresentados e analisados. Da análise, concluiu-se que os documentos apresentados não eram hábeis a comprovar o direito ao indébito, pois continham várias inconsistências, divergências, contradições e erros, além do que deixou-se de apresentar documentos exigidos pela norma regente. Eu transcrevo aí, está no despacho decisório. É longo, ele aponta todos os problemas dos documentos que a empresa apresentou. Talvez eu tenha que ler o que tiver em negrito. O requerimento, porém, foi indeferido pelos fatos a seguir narrados e por não ter a empresa atendido aos dispositivos legais relacionados ao item 3. 1. A empresa deixou de apresentar demonstrativo de notas fiscais relacionando todas as notas fiscais das competências envolvidas no requerimento. Aí, vou ler só a parte de negrito, que provavelmente deve ser mais importante. Apesar da intimação e da apresentação de todas as supracitadas cópias, não foi apresentado o resumo geral da empresa, com a soma dos resumos da administração e da tomadora para nenhuma das competências envolvidas no requerimento de restituição. Que é requerimento de restituição de retenções, eu acho. Dessa forma, lá no item 3, a empresa deixou de atender aos dispositivos legais abaixo. Lei 8.212, artigo 32, que ela tem que preparar a folha de pagamento das remunerações pagas e acreditadas a todos os segurados a seu serviço, prestar as informações cadastrais, financeiras, contábeis no interesse da fiscalização, e também dispositivo do Regulamento da Previdência, artigo 225, preparar a folha de pagamento, que a gente leu agora há pouco em outro processo, enfim. Prossigo eu. A decisão recorrida manteve o indeferimento por entender que o contribuinte não comprovou o direito creditório, porquanto os documentos apresentados continham informações desencontradas e ainda o contribuinte não teria apresentado o resumo geral da folha de pagamento e o demonstrativo de notas fiscais solicitado por meio da intimação número tal, folha tal. Aí eu coloco aqui a parte da decisão. Ora, a questão controversa não reside na existência ou não
do direito creditório requerido pelo contribuinte, mas na prova hábil e suficiente desse direito. No recurso, o contribuinte não rebateu os vícios que foram apontados detalhadamente no despacho decisório e na decisão recorrida, limitando-se a repisar a alegação de que todos os documentos suficientes à análise do pedido teriam sido apresentados e que eles comprovariam o direito pleiteado. Assim, as constatações de que havia empregados informados em mais de uma folha de pagamento, de que o valor das folhas de pagamentos não correspondiam aos serviços prestados, de que não foi apresentado o resumo geral das folhas e do demonstrativo de notas fiscais, tornaram-se incontestes. Diante dessas deficiências, entendo que não está comprovado adequadamente o direito ao indébito. Voto por rejeitar o preliminar e negar provimento ao recurso. Bom, resumindo, ele não rebateu as faltas que foram apontadas e seguiu dizendo, não, mas os documentos estão aí e comprovam o meu indébito. Ele deveria ter rebatido os vícios que tanto o despacho decisório como a decisão recorrida apontaram, um por um. Meras alegações. Sim. Não, ele disse o seguinte, estão aí as provas, estão as notas fiscais, está tudo aí, o processo é grande. Está tudo aí, o meu indébito existe. Talvez exista, mas ele não rebateu os argumentos. É o que eu estou dizendo, eu não sei se existe. Eu sei que foram apontados vícios nos documentos que ele apresentou que ele não contestou. É isso que eu estou dizendo. Talvez até exista o indébito, não sei se existe, mas ele tinha que ter contestado os vícios para a gente poder afastar esses vícios e aproveitar essas provas. Não cumpriu o ônus da prova, que era devido, digamos assim. Né? Ele não comprovou o que foi imputado contra ele, não comprovou o contrário. Sim, ele não contestou isso, ele não apresentou o contraditório. Ele disse que as provas estão lá. Mas a autoridade julgadora de primeira instância disse, não, essas provas têm defeito. E enumerou os defeitos. E ele não veio rebater os defeitos. Ok. Algum questionamento? Doutor Wesley? Caminhei, eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanha. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Professora presidente. Eu também acompanho. Então, o item 41, Caetano, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Eu vou interromper a gravação, então.